Então vamos lá, pessoal. Vamos à primeira aula, onde eu vou apresentar para vocês algumas técnicas interessantes. Justamente são técnicas que fazem toda a diferença para ensinar os seus colaboradores. Segundo um psiquiatra, muito reconhecido mundialmente, americano, William Glasser, ele fala o seguinte: qual é a melhor forma do colaborador aprender? Qual é a melhor forma de você, como líder, ensinar o seu colaborador? Então ele fala que quando a gente pede para a pessoa ler, será que quantos por cento essa pessoa vai aprender daquilo que você pediu para ela ler? Pega o seu colaborador e fala assim: lê esse livro, ou lê esse manual, e depois eu vou cobrar de você essa leitura, ou vou fazer com que você realmente aprenda em cima disso aqui que você vai ler. Quantos por cento você acha que ele vai aprender? Gente, pasme, 10%, somente 10% daquilo tudo que ele leu. Ou seja, depois que você manda ele fazer em cima de um manual, em cima de tudo aquilo, de um livro, das técnicas que estão às vezes naquele livro ali, infelizmente ele só vai conseguir executar 10% daquilo tudo que ele leu. É incrível como isso acontece. E depois eu comecei também a ver como que funciona isso. Muitas vezes eu leio livros e vou grifando, porque se eu não grifar, depois eu esqueço. Quando eu pego o livro para ler pela segunda vez, muitas vezes eu esqueço até que eu tinha lido algumas partes do livro. Isso significa que a minha mente não consegue gravar tudo aquilo que está naquele livro. E exatamente isso acontece também com o seu colaborador. Então, pedir para ele ler manual, para ele aprender com livros, não é a melhor maneira. Existem maneiras melhores de se aprender. Então tá bom, Ronaldo, eu vou falar para ele. Então leitura não vai servir mais. Então eu vou falar para ele, ele vai me ouvir daqui para frente. Então eu chego para ele e falo assim: você vai fazer isso, isso e isso, você está chegando a primeira vez na empresa, eu quero que você faça isso, você vai aprender dessa forma, está vendo esse manual aqui? Você precisa fazer isso. Então você está conversando com ele. Adivinha quantos por cento que ele vai aprender dessa conversa que você está tendo com ele? Gente, somente 20%. Só 20%. E aí você vai cansar de falar. Eu não sei se você já percebeu quando você de repente como líder fala assim: será que eu falo grego? Não é possível. Eu acabei de falar para o cara, eu acabei de mostrar, ele fez tudo errado. Será que ele não sabe? Será que ele não pensa? Será que ele não tem uma mente igual a minha mente? Não é isso não, pode ficar tranquilo. Não é que você não soube se comunicar. É que infelizmente quando a gente passa alguma coisa para alguém, através da fala, e ele está só ouvindo, ele só vai aprender 20%. Numa palestra, por exemplo, você assistiu a palestra toda, o cara só falou, não mostrou slide, não mostrou nada, pode ter certeza, você só vai sair com o conteúdo daquela palestra 20% de toda a palestra. Por quê? A nossa mente não tem condições de gravar aquilo tudo. E principalmente seu liderado. Porque imagine que você está conversando com ele, mostrando o que fazer. E ele está ali, prestando atenção, mas ele está pensando assim: será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Poxa vida, e se eu não conseguir fazer, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que você está falando para ele está pensando outras coisas. Então, isso vai embaralhar a cabeça dele. E quando você fala: então vai lá e faz, aprendeu? Sabe fazer? Ele não vai falar que não sabe fazer. Aprendeu? É isso mesmo? Entendeu o que eu te falei? Entendi. Ele vai falar que entendeu. Claro, você é o líder dele. E aí você manda ele fazer. Então vai lá e faz. Gente, ele não vai conseguir fazer. 20% somente ele vai lembrar. O resto ele não vai lembrar. E aí, como é que funciona então, Ronaldo? Então, agora você vai falar o seguinte: não, então vem cá que você não vai aprender eu falando, Então você vai ver eu fazendo. Presta atenção. Em muitos casos eu vejo em algumas empresas, por exemplo, o cara que é líder quer ensinar o cara a vender. Uma área comercial, dá um exemplo só de uma área comercial, só para vocês terem noção e terem ideia como é que funciona. Fica olhando eu vender, depois você faz igualzinho. Aí o cara fica olhando ele vender. Aí fica olhando, observando, prestando atenção. Aí na hora que o cara termina, ele fala: agora você vai atender o próximo cliente. Gente, ele não vai conseguir. Sabe por quantos por cento que ele vai aprender olhando? 30%. Somente 30% daquilo tudo que você fez na frente dele. E se você quiser fazer um teste, faz um teste. Senta na frente do computador, pede para ele olhar, você fazer uma planilha, depois fala para ele assim: já que ele não sabe, faz a planilha. Ele não vai conseguir fazer. Ele vai conseguir fazer 30% daquela planilha. Não mais que isso. E é incrível. E a gente quer ensinar dessa maneira. Muitos líderes eu vejo pecando nisso, querendo ensinar dessa maneira. E não vai obter resultado. Não vai conseguir. Aí você fala assim: então tá bom, agora ele vai ver e eu vou falando com ele. Ele vai olhando eu fazer,
vai vendo eu fazer e eu vou conversando com ele, mostrando o que eu estou fazendo. Sabe quantos por cento que ele vai aprender? 50% somente. E 50% está bom para você? É isso mesmo? Você vai perder tempo para ensinar esse cara, ficar perdendo tempo com ele para aprender só 50%? Você não gostaria de ensinar ele a fazer mais e mais? Então nós vamos mostrar qual a melhor técnica para isso acontecer. Eu vou mostrar nesse vídeo qual a melhor forma de fazer isso acontecer e vocês vão entender, tá bom? Então, vamos começar assim, ó. Primeiro, você tem que fazer ele refletir sobre aquilo. Como assim, Ronaldo? Você vai fazer perguntas. E no coach a gente ensina muito isso. Nesse vídeo eu não vou mostrar essas técnicas todas, mas mais para frente, se você for seguindo os vídeos, você vai entender o que eu estou te falando. A gente ensina a fazer PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. E através da reflexão, através das PPS, o seu liderado vai aprender a fazer da melhor forma possível, porque ele vai refletir em tudo que faz. Ele vai conseguir pensar para fazer. Por quê? Porque se você pensar por ele, ele não vai aprender. Se você falar assim, eu queria muito que você pegasse isso aqui e fizesse dessa maneira, dessa maneira e dessa maneira. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente seguir o que você falou, ou até às vezes nem vai entender e vai fazer da maneira que ele acha melhor. Agora, se você perguntar para ele, qual é a melhor maneira que você acha para fazer isso? Você está fazendo ele fazer o quê? Refletir. Então, pensa, se você fosse fazer esse trabalho, qual seria a melhor maneira? Como você faria isso da melhor forma possível? E aí você está fazendo ele refletir. Eu vou dar vários exemplos aqui de como ensinar alguém, fazendo ele refletir sobre o assunto. Por exemplo, você quer que ele aprenda a lidar com um certo tipo de processo. Você vai ensinar, por exemplo, ele a atender bem um cliente. Aí você vai falar assim, aqui a gente atende o cliente da seguinte maneira, é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Será que ele vai aprender? Ele vai ouvir tudo aquilo, ou lembra? 20% somente ele vai aprender. Mas quando você faz ele refletir sobre aquilo, ele aprende muito mais. Como é que faz se refletir dessa maneira? Você quer ensinar ele a atender um cliente. Você vai chegar para ele e falar assim, qual seria a melhor maneira de atender um cliente? E ele vai dar a opinião dele. E dentro da opinião dele, digamos que ele fala assim, é chegando para o cliente perguntando se ele quer, se está tudo certo. Você fala assim, você gostaria de ser atendido dessa maneira? Ele vai falar assim, não. Então qual seria a melhor maneira? E aí você vai tirando dele o melhor. Quando você faz ele refletir sobre aquilo, ele vai aprender muito mais. Tá? Ele vai aprender, sabe quanto? 70% daquilo que você está ensinando. Agora, quer ensinar ele 80%? Faz ele vivenciar a situação. Mas como assim fazer ele vivenciar? Sim, simula um treinamento e fala, vamos lá, eu quero que você agora faça exatamente isso, vai vivenciar isso. Você vai pegar agora e vai fazer. Eu vou estar do seu lado, olhando você fazer, e você vai fazendo, e eu vou olhando você fazer, e à medida que você vai errando, eu vou conversando com você e fazendo perguntas, ou seja, fazendo você refletir. A gente vai debater, cada vez que você errar, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que você deveria ter feito dessa maneira? E ele vai refletir sobre isso e continuar fazendo. Ele vai aprender 80% das vezes. Agora, quer fazer ele aprender 95% daquilo que você quer ensinar? Ele tem que ensinar você a fazer. Mas como assim? Porque para ele ensinar, ele vai ter que vivenciar tudo isso. Ele vai ter que ler, ele vai ter que ouvir, ele vai ter que ver, ele vai ter que escutar, ele vai ter que refletir. Então, quando ele vai te ensinar, ele já usou tudo isso. E ele, para te ensinar, ele vai ter que estar chegando preparado, ele vai ter que buscar isso. E quando ele busca, ele aprende muito mais. É como se você virasse para ele e falasse assim, a partir de tal dia, da semana que vem, você vai ter que me dar um curso de como atender bem um cliente. Então ele vai ter que buscar, ele vai ter que realmente fazer aquilo se tornar possível. E quando ele faz isso? Quando ele busca informações, quando ele treina, porque ele vai ter que realmente fazer com você. Então ele vai te ensinar e ele vai aprender 95% das vezes. Está aí uma técnica, está aí uma ferramenta importante. Te passei mais uma vez um método muito fácil de se fazer. Nós vamos conversar muito sobre isso ainda. Eu agradeço muito que você realmente continue com a gente nos vídeos, compartilhe se você gostou, curta se você gostou. E eu mais uma vez estou muito satisfeito de estar gravando esse vídeo para você e tem muitas novidades ainda. Um grande abraço para você que está me ouvindo. Um abraço.